VLT em São Paulo. Um comparativo entre os modais do Rio de Janeiro e São Paulo em questões logísticas. Esse trabalho é oferecido pela matéria de Logística no Setor Público, como docente José Carlos Vaz e discente Júlio Vinícius e Natália Barbosa. Nesse trabalho, iremos abordar o projeto do VLT no centro de São Paulo, iremos comparar o projeto do VLT do Rio de Janeiro e escolhemos não usar outros VLTs que existem no Brasil, como em Santos ou no Nordeste, por questões de diferenças em características aplicadas à operação. Para começar a apresentação, é importante que entendamos o que é o VLT. O VLT é o veículo leve sobre trilhos, é a evolução do bonde. Ele opera em superfície, pode operar em ruas no meio do tráfego de carros e ônibus e também pode operar em avenidas ou vias segregadas. Os veículos são elétricos e podem utilizar alimentação aérea ou alimentação em superfície. Pode ser constituído por um ou mais carros e geralmente é adotado para integrar centros urbanos, comerciais, empresariais e turísticos e históricos. Os pontos positivos para adotar o modal do VLT é que ele é super versátil e pode circular no meio da via de carros e também pode circular em vias segregadas. O custo de implantação é menor do que o metrô pesado ou um monotrilho, e sua capacidade de transporte é maior do que um ônibus convencional, retirando ônibus e carros de ruas. É amigável com a cidade pela sua acessibilidade e causa pouca interferência com a cidade. A sua implantação pode considerar projetos de requalificação urbanísticas. Como pontos positivos, é um modal extremamente versátil por circular no meio de avenidas e de carros. Também pode circular em vias segregadas. O custo de implantação é bem menor do que um metrô pesado ou um monotrilho, e a sua capacidade de transporte é bem maior do que dos ônibus convencionais ou ônibus articulados, retirando os ônibus e carros da rua. É amigável com a cidade pela acessibilidade e causa pouca interferência com a cidade, e a sua implantação pode considerar projetos de requalificação urbanísticas. Há como pontos negativos, caso ele circule no meio de trânsito de carros e ônibus, tende a ter mais interferências como parada em semáforos, sendo suscetível às externalidades causadas por outros veículos e pedestres. Caso circule perto de pedestres, é necessária redução de velocidade, e o custo de implantação é maior do que um RT ou corredor de ônibus, sendo este último um modal que pode competir com o VLT devido ao baixo custo, mesmo tendo outras desvantagens. A operação urbana Porto Maravilha é um plano urbanístico de requalificação urbana do Porto Maravilha. Dentro desse porto, era uma área extremamente degradada no Rio de Janeiro, e a obra foi iniciada em 2009 com a iniciativa de buscar requalificar a região portuária da cidade, promovendo melhorias como infraestrutura, mobilidade e meio ambiente. O projeto também incluiu a reurbanização de áreas degradadas e construção de vias expressas e implantação de um sistema do VLT, e a criação de espaços públicos, além de integrar centros históricos, culturais e sociais. Pretende também transformar a área em um polo atrativo para moradores e visitantes. No entanto, o projeto desse porte também gerou debates sobre a gentrificação e impactos sociais, sendo importante monitorar e equilibrar esses aspectos durante a implantação. Porto Maravilha ainda possui diversas controvérsias, e uma dessas é a gentrificação e a inclusão social dentro do projeto de transformação do porto, além das divergências das gestões governamentais, como, por exemplo, as diferentes administrações municipais que contribuíram para várias prioridades na execução dos projetos e objetivos do empreendimento. Algumas divergências estavam relacionadas à forma como lidar com as questões sociais decorrentes da transformação urbana, como o ressentimento das comunidades e a inclusão dos residentes afetados. Além disso, questões políticas e econômicas influenciaram as estratégias adotadas em diferentes momentos. Mudanças nas políticas de financiamento, parcerias público-privadas e a dinâmica econômica do país impactaram na implementação e a continuidade do projeto. Dentro do plano de requalificação do Porto Maravilha foi incorporado o projeto do VLT, que também tinha como objetivo a requalificação do centro urbano do Rio de Janeiro. Para a implantação do VLT foi necessária uma logística política para a implementação. E para isso precisamos de aprovação política, o engajamento comunitário, a negociação de stakeholders, o planejamento urbano, a alocação dos recursos, o atendimento aos interesses diversos, o cronograma político,
a transparência e prestação de contas, a adaptação às mudanças políticas e a comunicação estratégica. Isso também foi necessário uma logística de produção de projeto até a inauguração. E para isso tivemos o planejamento e estudos, o projeto de engenharia, o licenciamento e aprovações, a contratação de empresas, a construção de infraestrutura, além de aquisição de frota, instalação dos sistemas, testes e certificações, treinamento e contratação do pessoal, a integração com o transporte público, a comunicação na inauguração, além da operação e manutenção. Além disso, também a logística de operação, sendo a manutenção da via permanente dos trens e paradas, a integração com outros modos de transporte público e a própria segurança. O VLT do Rio, por ser apropriado dentro de um projeto de requalificação urbana do Porto Maravilha, tem a questão também de logística como dinamizador e integrador de outras políticas públicas. Então, aí temos o desenvolvimento urbano sustentável, a revitalização do Porto Maravilha, a acessibilidade e inclusão social e o fomento ao turismo e à cultura, que são partes importantes da logística de integração de políticas públicas do VLT para o Porto Maravilha e o centro do Rio de Janeiro. Atualmente, o VLT do Rio possui 28 quilômetros com uma frota de 32 trens, com intervalos de aproximadamente 5 minutos no pico e 10 minutos no horário de vale. O pagamento é embarcado dentro do veículo pelo próprio usuário, sem existência de catracas. E é comum que na viagem tenha um fiscal embarcado fazendo a fiscalização dos bilhetes para evitar calotes. Por se passar dentro de um centro histórico, o VLT do Rio não utiliza o sistema de catenária, ou rede aérea como alimentação, por causa da poluição visual poder degradar os prédios antigos e outros patrimônios históricos. É extremamente importante frisar que os projetos e estudos do VLT estão em fases embrionárias de desenvolvimento. Dentro do que temos até agora nos portais de notícias e divulgações da Prefeitura, parece que o projeto leva em consideração uma menor integração com os projetos e políticas públicas para melhorar a experiência do cidadão com o contato do modal do próprio VLT e outras políticas públicas em si. É importante citar que o VLT de São Paulo está sendo usado como um principal propósito a requalificação do centro histórico. Porém, esse projeto não envolve tantas integrações se compararmos com o projeto do Porto Maravilha e o VLT, interligando outras políticas públicas e outros diversos polos para a população. Além disso, a única obra e projeto que o VLT foi integrado aqui em São Paulo foi a região do Parque Dom Pedro. A revitalização do Parque Dom Pedro contraria com uma praça, um novo terminal de ônibus, além de integração com o sistema de BRT e o metrô de São Paulo. E, além disso, o VLT daqui de São Paulo integraria o Vale do Anhangabaú, que já foi executado, além de lugares que precisam e têm projeto de uma remodelação ou requalificação urbana, como a Praça da Sé e a Praça da República. Antes dos estudos até agora, nos portais de notícias e os portais da Prefeitura, serão 12 quilômetros de vias, 37 estações, sendo uma interligando as duas linhas do VLT, e o VLT também irá integrar os sistemas de ônibus da SP Trans, BRT, metrô e CPTM. O sistema de alimentação será em superfície, o mesmo utilizado no Rio de Janeiro, a fim de não degradar o patrimônio histórico do Centro Velho. Inicialmente, a ideia era que o pátio e o CCO do sistema fossem na Celso Garcia, antiga garagem de ônibus, mas nos estudos mais recentes, o conjunto de estacionamento, oficina e centro de controle operacional ficará na região do Bom Retiro. Haverá duas linhas, a linha vermelha circulando a região do Bom Retiro, hoje extremamente acometida pela Cracolândia, e a linha azul integrando a maior parte do centro histórico. Inclusive, a linha vermelha é a prioridade a ser construída. É importante citar que antes do próprio projeto do VLT havia também uma rede extremamente estruturada e ramificada dos bondes em São Paulo. A primeira linha de bonde em São Paulo foi inaugurada em 1872. A logística dos bondes em São Paulo tinha questões como as estações e rotas, horários e frequências, a manutenção da frota, a energia elétrica, o controle de tráfego
bilhetagem e cobrança e integração com outros meios de transporte. E o fim dos bondes foi marcado em 1960, com o crescimento individual, da popularização dos veículos particulares, a popularização dos ônibus, as decisões políticas e econômicas e além das questões do sucateamento do próprio transporte de bonde em São Paulo. Reiteramos que há diversas diferenças entre os projetos do Rio e de São Paulo. Antes de fazer um comparativo dos projetos em si, é importante fazer uma comparação citando as características das regiões onde os projetos se encontram. No caso do Rio de Janeiro, a cidade é litorânea, que cresceu de forma espraiada na orla, seguindo a Baía de Guanabara, e o centro é localizado perto do porto. O restante da cidade é perfurado por morros e rochas altas. A região onde circula o VLT do Rio, sobretudo, fica próximo ao mar, sendo extremamente retas e sem rampas ou ladeiras. No caso de São Paulo, o projeto fica no centro da cidade, uma região acidentada cortada por um vale, conhecido como Anhangabaú, e o projeto ainda visa atender regiões como Parque Dom Pedro, onde há um córrego chamado Tamanduateí, e ao lado a região da Sé, onde há um grande aclive e ladeira. Cidades acidentadas podem ser citadas como desafiantes ou desvantajosas para o VLT. Porém, dentro da cidade de São Paulo já houve funcionamento de bondes nos mesmos locais, sem oferecer os avanços tecnológicos que temos hoje. E temos outros exemplos de bondes mundo afora que percorrem grandes ladeiras pelo mundo. Outra grande diferença crucial é que o VLT do Rio foi englobado dentro de um pacote de operação do Porto Maravilha, sendo uma parte importante dentro do projeto maior, com outros diversos investimentos e políticas públicas. Enquanto a Prefeitura de São Paulo parece utilizar o projeto do VLT como forma principal para a requalificação do centro da cidade, sem integrar outras políticas públicas ou projetos de desenvolvimento e requalificação urbana. Como citado anteriormente, o VLT do Rio faz parte de um pacote maior de investimentos para o desenvolvimento e de requalificação da região central fluminense. Porém, o projeto do VLT de São Paulo até agora tem integrado poucos projetos. Até agora, diante dos estudos, o único projeto contemplado foi a requalificação do Parque Dom Pedro II, e o centro possui muitas regiões com deficiências, como questões de segurança pública, pouca oferta de moradias ou moradias com valores inacessíveis, esvaziamento nos horários noturnos e em algumas regiões pouca oferta de serviços em alguns locais por diversos fatores. A questão da Cracolândia é um desafio também para o centro, que o VLT também não poderia resolver sozinho sem outras políticas públicas ou projetos integrados. Há diversos projetos que visam desenvolver e requalificar a região urbana, mas não há um projeto ao nível de uma operação urbana no triângulo histórico, que integre diversos planos de desenvolvimento de forma conjunta e integrada. Há planos como o desmonte do Minhocão, reforma da Praça da Sé, além de esforços para alteração da lei do zoneamento, visando trazer moradores para a região central e ocupação de edifícios comerciais hoje esvaziados para o uso residencial. A estratégia da retirada da rota circular interna da cidade, sendo substituída pelo VLT. Além de outras políticas públicas que são extremamente individuais e não se relacionam com outros projetos. Esse trabalho tem como objetivo trazer as questões de erros logísticos diante a fase de projeto sem as políticas públicas integradas.